estamos em pé? Abra sua Bíblia no Salmo de número 91. Salmo 91. Livro dos Salmos, número 91. Vamos ler apenas um versículo bíblico. Vamos estar lendo o verso 11. Salmo de número 91. Vamos estar lendo o verso 11. Vamos meditar alguns instantes na palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria de mencionar a palavra do Senhor nessa noite, debaixo do tema simples, mas muito gostoso: anjos bons. Anjos bons. Talvez você não entenda, né, irmãos? Não entenda. Anjos, o pastor vai falar sobre anjos. Exatamente. Nós vamos dividir essa mensagem em 3 partes. E lá no final, da terceira mensagem, você vai estar entendendo melhor o porquê eu comecei a falar sobre anjos bons nesta noite. Os irmãos acharam? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 91 e verso 11. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Destaquem a palavra anjos. Mas vamos ler novamente o versículo. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Amém? Sente-se glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. O assunto nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, é bem simples. Nós vamos falar exatamente sobre anjos. Anjos bons. Pastor, mas aí você me pergunta: o pastor vai pregar sobre angelolatria? Não, irmãos. Não, porque os anjos, eles não devem ser adorados. A palavra de Deus nos diz no livro de Êxodo, capítulo 20: só a Deus adorará e só a Ele prestarás culto. Amém? Pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Vamos deixar bem claro nesta noite que nós não vamos falar sobre adoração a anjos, como muitos dizem e muitos pregam por aí. Nós vamos falar nesta noite sobre os anjos bons, os anjos que estão auxiliando o Senhor, que estão debaixo das ordens do nosso Senhor, nosso Deus Criador, e também estão para auxiliar a igreja do Senhor aqui na terra. Resumindo, é esse o objetivo dos anjos. Amém? O assunto nesta noite, irmãos, é bem simples. Nós vamos falar sobre a importância, vou repetir, sobre a importância dos anjos a serviço de Deus e a serviço da igreja. Portanto, esses anjos que servem o Senhor lá no céu e também servem os anjos, servem os crentes aqui na terra, a sua igreja, a igreja do Senhor, são chamados de anjos bons. Amém, irmãos? Na teologia, o nome desta matéria é chamado de angelologia. Amém? Nós temos como igreja do Senhor, nós temos que conhecer bem esta matéria, conhecer bem estes seres espirituais que estão a favor da igreja. Amém, irmãos? E é por isso, irmãos, que nós estamos meditando nesta noite sobre os anjos. Anjos bons são criaturas feitas por Deus, e Deus fez eles. E eu estou me segurando porque eu começo a falar, e eu começo a falar muito rápido, e eu sei que em culto de ensino nós temos que falar devagar. E eu estou falando e eu estou pensando, meu pensamento está lá na frente. Mas vamos lá, irmãos. Os anjos bons são criaturas feitas por Deus, dotadas de várias tarefas, lá nos céus e aqui na terra. Os anjos são mencionados, irmãos, 287 vezes na Bíblia. Olha só como os anjos são importantes na palavra do Senhor. Eles são mencionados 287 vezes na Bíblia. E são divididos no Novo e no Velho Testamento. No Velho Testamento é mencionado 108 vezes a palavra anjos. E no Novo Testamento, a palavra anjos
são mencionados 186 vezes. Olha só a importância dos anjos. Os irmãos concordam que os anjos são importantes? Amém? Glória a Deus. Aí nós podemos perceber a tamanha importância destes seres espirituais. Mas nós podemos ver nesta noite, e você pode perguntar: só existe um tipo de anjo? Não, existe mais de um tipo de anjo. Os anjos são classificados, irmãos, anote aí, em arcanjos, querubins, serafins, anjos das nações e anjos eleitos. Nós podíamos meditar somente nessas classificações dos anjos, mas não, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre as suas funções e o que eles são. Vamos começar? Amém? Os anjos, primeiramente, eles são espirituais. Esta é a diferença de anjos, dos anjos para nós. Assim como Deus, assim como Jesus, assim como o Espírito Santo, os anjos também são seres espirituais. Não estão limitados, meus irmãos, às condições humanas, por serem espíritos, e usualmente são invisíveis. Mas tem um detalhe: mas assim que necessário, eles podem assumir a forma humana, porque a Bíblia diz: muitos não sabiam, mas até mesmo receberam anjos na sua casa. A palavra de Deus nos afirma, nos fala lá de Ló. É ou não é verdade? Quando Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, aquela cidade estava prestes a ser destruída, e Deus mandou anjos para livrar aquela família da destruição total que ia acontecer. Foram os seres angelicais que se transformaram em seres humanos, tomaram a forma de homens. Portanto, vou repetir, os anjos, eles são espirituais, mas segundo a vontade de Deus, segundo a necessidade da obra, segundo a necessidade que Deus quer, os anjos podem tomar a forma humana. Amém, irmãos? Eles podem assumir a forma humana, e eles são espíritos inocentes. Sabia que os anjos são inocentes? Os anjos são inocentes. Eles são criados por Deus para servir a Deus e a igreja. Amém? Quantos estão entendendo? Por serem espíritos, também são imortais. Esta também é a diferença dos anjos para nós. Os anjos são imortais. Até aí, amém? Os irmãos entenderam? Os anjos são espirituais, primeiro. Segundo, os anjos são assexuados. Mas o que é assexuado, pastor? Assexuado é um ser que não tem sexo. Os anjos você pode identificá-los na Bíblia como varões. É ou não é verdade? Anjos, varões. E nós temos uma ideia: quando falamos varão, falamos de homens. É ou não é verdade? Os anjos também são chamados de varões. Mas, irmãos, a diferença dos anjos para nós homens: os anjos são assexuados. Os anjos não têm sexo. Amém? Muito embora sejam descritos, irmãos, vou repetir, como varões, eles não têm sexo, e eles não se propagam na sua espécie. Esta é a diferença dos anjos para nós. Os anjos não se propagam a sua espécie. Os anjos só são feitos através do poder de Deus. Anjo não gera anjo, anjo não gera anja. Anjo só é feito através do querer e do poder de Deus. Amém? Esta é a diferença de anjos para nós. Os anjos são, primeiro, espirituais. Segundo, os anjos são assexuados. Até aí, amém? Nós estamos estudando sobre anjos, mas não para por aí. Os anjos bons, eles são inumeráveis. Nós não podemos contar. Os anjos são inumeráveis, assim como as estrelas do céu. Os irmãos já pararam numa noite clara, numa noite de verão? Os irmãos já tentaram olhar para o céu e contar as estrelas? É assim como Deus fez para Abraão. Abraão, olha, sai da tenda, olha para o céu,
e conta as estrelas. E aí Abraão pegou, obediente,